querendo ou não, eu tenho contato com o italiano, entendeu? Tipo hoje de manhã eu fiz uma reunião com um amigo italiano. Italiano. E fiquei 1 hora falando italiano com ele. Então, tipo, eu, querendo ou não, tu pratica o italiano, sabe? Isso, tu exercita. É isso que é o mais importante para manter a fluência, né? E aí, com que idade, Léo, que você entrou pro esporte, entrou pro vôlei? Que nem eu falei, nasci na Itália, com 8 anos eu descobri o esporte. Eu entendi que existia essa possibilidade. Meu pai, ele era esportista. Meu pai, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, depois ele não conseguiu, fez educação física. Então eu sempre fui criado nesse meio, assim, do esporte, de se mexer, de se movimentar, até porque eu era muito agitado quando criança. Uma criança muito elétrica, né? E aí, o que aconteceu que impactou minha vida foi que o vôlei, ele me mostrou uma nova perspectiva. O vôlei, ele me deu uma chance de eu utilizar aquilo que eu tinha, digamos assim, de mais valioso em mim, que era a minha energia, digamos. Eu sempre fui uma criança muito explosiva, enérgica, e eu não tinha onde canalizar essa energia. Então, quando eu descobri o esporte, toda essa energia foi canalizada para lá, para aquela direção. E isso foi muito bom, porque eu comecei a me destacar também no esporte, então eu era muito treinar, gostava muito de treinar, gostava muito de fazer, gostava muito da adrenalina que o esporte proporcionava, e eu comecei a me destacar desde muito pequenininho dentro do esporte. E aquilo se tornou meu objetivo de vida. Muito jovem mesmo, com 9 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser atleta profissional, e assim, não era uma brincadeira ou uma coisa tipo, eu acho que eu quero. Não, era uma decisão que eu tinha tomado, e eu estava disposto a fazer qualquer coisa por aquilo. E aí, assim foi, né? Eu, com 13 anos, vim para o Brasil. Quando vim para o Brasil, eu já vim inclusive, para Balneário Camboriú, porque meu pai e minha mãe, eles encontraram um time aqui, então tinha uma equipe que poderia me receber, enfim, era uma equipe boa. Eu comecei a treinar, não estudava, não fazia nada, ganhei uma bolsa de estudos numa escola muito renomada aqui do estado de Santa Catarina, para jogar pela escola, só que eu não estudava, era um desastre, aí eles tinham que me controlar, me ameaçavam, dizendo que se eu não me comportasse na escola, eu ia perder a vaga no time, então eu me comportava na escola, mas não estudava, e dediquei a minha vida ao esporte, assim, né? E quando eu tinha 13 anos, qual que era uma grande característica minha? Que eu era muito bom. Tecnicamente, eu era muito acima da média, assim, era um cara, seleção brasileira, porque o futuro seleção brasileira, o prodígio, o cara que vai explodir. Por quê? Porque com 8 anos de idade eu já tinha começado a jogar. Com 8 anos de idade, quando eu vim para cá com 13, eu já jogava 5 anos. Eu ia treinar com os caras de 16 anos que tinham começado naquele ano. Uau. Então eu só era fisicamente mais fraco, mas tecnicamente eu era muito bom mesmo, assim, acima da média de qualquer outra criança, porque aqui no Brasil não tem um investimento na categoria de base dos clubes, né? Hoje tem mais, naquela época tinha menos ainda. Então eu me destacava demais. Então eu tinha essa característica. O Léo vai ser atleta, porque o Léo é muito bom. Ele é uma criança, ele já é muito bom, e esse é o futuro dele, e é isso que ele quer, então tudo maravilha, tudo encaminhado. Só que o detalhe da minha história foi que, conforme os anos foram passando, eu fisicamente não me desenvolvi. Em que sentido? Eu era forte, eu era alongado, explosivo fisicamente, né? Só que tinha a musculatura bem desenvolvida, só que eu não cresci fisicamente, eu não fiquei alto. E no esporte, a altura é uma coisa que conta demais. Então, como eu não cresci, eu tinha que compensar de outra forma. Como? Saltando. E quando a gente fala de salto, a gente fala de um desgaste, porque o corpo ele não foi feito para saltar. Quando a gente sai da gravidade, quando a gente sai do chão, nós voltamos para o chão, porque o chão é o nosso lugar. O ser humano não foi feito para saltar 400 vezes por dia. Foi feito para saltar uma vez, para pegar uma fruta lá em cima e cair no chão e deu. Mas não vou ficar saltando repetidamente. Então, o vôlei é um esporte muito estressante para o corpo, né? É um esporte que estressa muito o corpo. Aí eu comecei a me desenvolver e treinar para conseguir saltar mais, para conseguir ser mais forte, ter mais alcance, para continuar aquele que era o meu sonho. E uma das minhas características, que nem eu falei lá desde criança, é que eu era muito intenso. Então, a minha intensidade, ela me levava a treinar demais, a me desenvolver demais. Isso era muito bom, porque eu me destacava justamente por isso. Sempre fui reconhecido pelo cara que treina muito, pelo cara que consegue fazer a diferença, porque treina demais. Não só porque é bom tecnicamente, mas porque treina muito e desenvolve essa técnica. E aí, quando eu me deparei com o desafio de eu ter que saltar mais, ter que desenvolver o meu físico, eu comecei a desenvolver isso com máxima intensidade. E isso me prejudicou demais, porque eu não tinha um suporte, não tinha um conhecimento, não tinha alguém que estava me monitorando nessa jornada. E aí eu comecei a fazer treinamentos, inclusive aí da NBA, eu fiz o Air Alert, que é um treinamento de salto dos caras da NBA. Então, o treinamento de salto que os caras na NBA fazem, eu fiz quando eu tinha... Agora me confundo as datas, né? Mas foi em 2011. 2011 para 2012. Então eu tinha, sei lá,
menos de 18 anos. E aí, aquilo ali foi muito bom, porque quando eu voltei, depois foi uma época de férias, que eu fiz esse treinamento específico, eu voltei voando, saltando muito, beleza, só que depois eu comecei a ter algumas lesões. E aí o corpo ele começou a sentir aquela sobrecarga que eu tinha dado. Então, era muito louco, né? Porque, vamos imaginar que eu tinha 16 anos, né? Aí tu pensa, um rapaz de 16 anos com dores, machucado, assim, né? Com problemas físicos. Tu já começa a pensar que absurdo, né? Mas na verdade não é absurdo, porque eu era um rapaz de 16 anos que já treinava em alta intensidade desde os 8 anos. Então eu já era um atleta com 8 anos de carreira. Isso as pessoas têm dificuldade de entender um pouco. Elas só entendem quando me conhecem depois, porque para mim nada é de leve, entendeu? É tudo muito intenso. Quando eu tinha 8 anos de idade, não é que eu treinava igual as crianças. Eu treinava com as crianças, depois eu saía, treinava com outro grupo, com outro grupo, com outro grupo, com os mais velhos, chegava em casa, treinava em casa, eu treinava absurdamente. Era uma coisa obsessiva ao extremo. Então isso desgastou meu corpo desde muito pequenininho. Por isso também que eu era tão desenvolvido fisicamente, de força, elasticidade. Eu era aquele cara, para ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos, eu fazia academia em casa. Eu montei uma academia na minha casa, entendeu? Porque eu tinha que encontrar uma solução, porque eu queria ser atleta e eu tenho que dar um jeito, eu tenho que estar à frente de todo mundo, enquanto eles dormem eu treino e vamos embora. Então sempre fui muito intenso. E essa intensidade me destruiu fisicamente nesse aspecto. Então o que aconteceu? Com 17 anos de idade eu tive que fazer uma primeira cirurgia no meu joelho. Na verdade, eu fiz primeiro uma ou outra cirurgia, depois eu fiz a cirurgia do joelho, e eu comecei a ter sérios problemas físicos. Eu não consegui mais desempenhar o meu papel dentro do esporte com excelência por causa do meu físico. E aí começaram, né, e era o meu grande sonho, eu não sabia fazer mais nada. O meu sonho, minha vida era jogar, eu não tinha outra alternativa para mim. Eu só sabia jogar, eu fiz isso a minha vida inteira. Então eu não tinha um norte, não sabia fazer conta de matemática, não sabia o que era polaridade, o que era nada, nada. Eu não ia para a escola, quer dizer, eu ia, mas não prestava atenção em nada. Então, tipo assim, eu era atleta, entendeu? Eu era atleta. E aí, do nada, eu começo a me deparar com aquela situação que eu tô com problema. Só que eu tinha um grande sonho, eu sempre fui movido pelos meus sonhos. Isso é uma coisa bem legal de falar, assim, porque muitas pessoas aqui talvez estão ouvindo, ou têm filhos, ou até para a pessoa mesmo, né? Porque isso não é uma coisa de idade. Uma coisa que sempre foi muito clara para mim foi aquilo que eu queria, o meu sonho. Eu sempre tive isso. Nunca, talvez para o meu pai e minha mãe terem sonhado e terem saído para realizar seus sonhos também, eu vim com isso e eles permitiram que eu sonhasse. Graças a Deus. Então eu sempre tive claro que eu tinha o sonho de ser atleta, eu tinha o sonho de voltar a jogar na Itália, porque é o melhor cenário do mundo, é como se fosse a NBA, né? O campeonato americano de basquete é a Superliga italiana, que é o melhor cenário do mundo.